Sofrimento eterno. Há quem acredita em sofrimento eterno para os ímpios, com início logo após a morte, coisas que eu não acredito. Como vou ser feliz eternamente, pensando em alguém que poderia estar eternamente comigo e está lá no sofrimento eterno? Só uma mente sádica consegue imaginar isto. Creio que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivos, morremos, salvos ou condenados. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25 versículo 46. Veja, o tormento é eterno, não quer dizer atormentado para sempre, até quando existir matéria. Quando acontecerá o juízo final? E quando o Filho do Homem vier em sua glória? Mateus capítulo 25 versículo 31. A palavra grega para vida eterno é aiônia zoe. Para sofrimento eterno, aiônia talaiporia. A palavra sofrimento eterno está ligado a um sujeito de natureza temporária. Deste modo, dura até consumar esta natureza. Deste modo, o eterno de vida eterna não é igual ao eterno de sofrimento eterno. Exemplificando. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. 1 Crônicas capítulo 28 versículo 4. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 1 Reis capítulo 2 versículo 11. Percebe que a eternidade aqui foi enquanto existiu o fato que o criou. Davi reinou 40 anos e não eternamente. Ao se dizer, todo mundo veio, todos que tinham que vir, não o mundo todo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 versículo 16. Neste versículo a eternidade é confirmada pela palavra não pereça, isto é, não sofra o dano ou consequências da segunda morte. O tormento eterno ou eternamente atormentado. Percebe a diferença? Ou até quando Deus permitir haver matéria, a ideia de ser comido de bicho e regenerado para sempre, não acredito que será assim, acaba-se a matéria, cessa-se o tormento. Deus seria justo se todos pagassem da mesma forma de castigo? Sofrer os mesmos castigos que Satanás? Eternas serão as consequências para os santos e também para os ímpios, quer dizer a vida e a morte eterna. Está na Bíblia que o castigo não será eterno. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E, a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas capítulo 12 versículos 47,48. Conclui-se que a pena não é eterna. Fogo é eterno, o verme não morre, mas a matéria vai sofrer conforme suas obras. A condenação ao castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome,
e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25 versículos 31-46. Somente quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, na segunda vinda de Cristo, a partir que Cristo se levantar do santuário e dizer acabou, ninguém mais terá oportunidade de ser salvo. Quem for santo se santifique ainda. Quem for sujo se suje ainda. Apocalipse capítulo 22 versículo 11. Não existe lago de fogo hoje em atividade. Lembrando que o julgamento das pessoas já está sendo executado segundo a profecia em Daniel. Sodoma e Gomorra também foram queimadas com o fogo eterno, mas o fogo não está ativo até hoje. Qual a saída para nós então? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55 versículos 6,7. Cristo fala sobre a mortalidade da alma. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10 versículo 28. Perecer. Deixar de viver, morrer, morte prematura ou violenta. Ter fim, acabar-se, extinguir-se. Fonte, dicionário online. Início em que Cristo julgará. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel capítulo 8 versículo 14. O julgamento no céu de todos, desde Adão até a última pessoa a nascer, se iniciou com o cumprimento da profecia dos 2.300 anos de Daniel, onde o santuário terreno começa a ser purificado, ou seja, início da purificação da terra. Segundo a profecia de Daniel, inicia-se no ano de 1844, 2.300 anos após o rei Artaxerxes assinar decreto para a reconstrução de Israel. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Neemias capítulo 2 versículo 1. Neste dia do mês de Nisan, no ano 20º AC do rei Artaxerxes, que o rei determinou que Neemias voltasse para Israel para reconstruí-lo. Terminado esta profecia no ano de 1844 DC. A condenação será a morte após açoites. A alma, ou seja, corpo e espírito, dos ímpios vão perecer no inferno, ou seja, morrer no lago de fogo eterno, onde o fogo não se apaga e o verme nunca morre. O tormento para sempre contrasta com o versículo que diz a recompensa do pecado é a morte eterna, mesmo Cristo falando que será eliminado da terra toda dor e sofrimento e será extinta a morte. Assim, há quem acredite que a segunda morte será o tormento eterno. Nem todos terão a segunda morte, os vivos salvos serão transformados, mas os ímpios terão que passar por duas mortes. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6 versículo 23. A recompensa dos pecados não perdoados é a morte eterna, não o sofrimento eterno. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21 versículo 4. Se alguém tinha dúvida sobre sofrimento eterno ser sem fim, aqui se confirma, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento eterno também. Promessas para os que não sofreram o dano da segunda morte, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Amém, glória a Deus.